O tema de hoje, à tarde, são temas comuns na gestão. Eu diria que até me sinto assim inútil quase falar desses temas. Porém, a gente tem dificuldade de fazê-los. A gente conhece já, porque nós já tratamos esses temas muitas vezes, e a gente precisa fazer dentro da gestão. São processos hoje fundamentais para você ter uma gestão equilibrada, para você ver o futuro também da instituição, para a gente realizar aquilo que nós somos chamados a realizar como missão. Então, eu vou começar tratando do planejamento no setor saúde. Eu vou trazer umas ideias, não vou ensinar a fazer planejamento, porque eu sei que todos vocês já sabem fazer. Tem muitos modelos de planejamento e que vocês sabem fazer. Eu queria só trazer algumas motivações que possa desenvolver nas nossas atividades aquele processo, aquele hábito de fazer o planejamento. Porque poucas instituições que têm essa rotina de planejar, de executar e de verificar, assim, de uma forma científica. E isso ajuda muito as organizações. Eu acho que é fundamental para a gente poder desenvolver as atividades que a gente quer, para realizar aquilo que a gente quer. Eu poderia dizer por que as instituições têm tanta dificuldade de planejar. É uma pergunta que eu me faço há muito tempo. Eu tentei procurar alguns motivos, porém não sei se são esses, ou se a gente precisa assim criar, exigir e se habituar a fazer isso aí. Então, o planejamento na área da saúde. Para a gente para a gente se habituar a planejar, a gente criou um subsídio dentro da administração geral, que é o plano de gestão nas organizações nossas, para poder, assim, a gente ter um processo científico de planejar, porém muito simples, muito didático, assim, para a gente iniciar esse percurso. E a gente pega sempre a base do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, nós sempre se dirige na nossa missão, que é o nosso carisma, esse que é aquilo que perpassa toda a nossa atividade de planejamento, para definir um planejamento geral dentro dessa nossa visão de carisma, de espiritualidade. As questões estratégicas, a estratégia examinar aqueles fatores que nós falamos hoje e falamos muitos, porém organizar aquilo que nós falamos nesses dias, analisar esses recursos internos que a gente tem, ver as potencialidades externas, as debilidades internas que a gente tem, que podem ser os recursos humanos, por exemplo, que a gente fala muito, mas a gente não planeja, ou a questão da tecnologia, falamos hoje tudo, e é um tema do nosso encontro, e a questão da infraestrutura, a infraestrutura que a gente se debate quase tudo, e hoje, esta manhã também te viu a importância disso. Examinar isso, planejar isso. A questão externa hoje é fundamental. Nós vamos ver amanhã também uma abordagem direta das relações que a gente tem, as necessidades que tem o território. Nós vimos ontem, se a gente quiser planejar, a gente tem que ver as necessidades, as instituições que já fazem isso, ou que não fazem, o que pode ser a nossa parte, né, nessa nossa missão, enxergar isso. Eu acho que nessas instituições
a gente tem um partner muito forte, que é em todas as nossas instituições na área da saúde, que também até Manila também já começou a trabalhar com o Estado. O Estado é um partner. Temos que fazer as contas com eles. Nós temos as normas, as leis, as regras de examinar. Enfim, eu acho que essas coisas aí nós temos que nos habituar a fazer. E é importante fazer porque a gente consegue definir os objetivos claros que a gente tem para realizar. Os objetivos claros e mais certos, mais pontuais naquilo que a gente pode realizar. Não é perda de tempo. Não é perda de tempo fazer o planejamento. Porque eu sempre me refiro dessa frase aí, a frase: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, da obra Alice nos Países das Maravilhas. Sugere que a falta de direção pode levar a resultados imprevisíveis. Se a gente não sabe aonde vai, qualquer coisa serve. E isso pode nos levar a caminhos indesejáveis. Se a gente não planeja, se a gente não prevê, se a gente não enxerga antes. E isso parece que é uma coisa quase natural nas nossas organizações, muitas vezes. A gente nem sabe o que pedir às vezes, porque a gente não sabe para onde está indo. A gente não consegue fazer um planejamento, não consegue fazer um projeto, eu digo. Nós falamos de cooperação esta manhã também. A gente teria que saber o que a gente quer com a cooperação, com o planejamento. Então, eu me refiro isso ali. Eu acho que se você guarda nessa frase, já é bastante. Nós temos que saber para onde a gente vai. A importância do planejamento, eficácia nas ações, sustentabilidade a longo prazo. Você falou da sustentabilidade essa manhã, né, nos nossos projetos. Às vezes, falta de planejamento. Oi, Galvani? Galvani diz que tem várias cartas aí que ele disse: olha, a sustentabilidade, o planejamento garante uma visão de futuro, a sustentabilidade dos serviços de saúde. Ele garante também a eficiência do serviço. O planejamento garante a eficiência dos serviços, otimizando recursos e minimizando desperdícios. É importante planejar. Não é perda de tempo. Foi muito depressa, eu acho. Processo de planejamento: definir objetivos, avaliar recursos, monitorar resultados, analisar o contexto, aquilo que eu falei, identificar oportunidades e desafios para as decisões estratégicas. O processo, aquilo que a gente já no planejamento circunstancial, a gente vê bem esses caminhos ali que a gente diz, né? Avaliar os recursos que tem, avaliar os recursos humanos, econômicos, tecnológicos para a alocação eficiente. O planejamento, os benefícios do planejamento: melhora a qualidade da assistência, é aquilo que a gente quer, né? O planejamento estratégico em saúde foca nos pacientes, proporcionando uma assistência de maior qualidade. Aumenta a eficiência. O planejamento otimiza recursos e reduz desperdícios, melhorando a eficiência do sistema de saúde, dos serviços de saúde que a gente faz. Vale a pena planejar. Favorece a inovação. Planejamento estratégico incentiva a inovação e a modernização dos serviços de saúde. Acho que vale a pena, né, planejar, perder um pouco de tempo, porque muitos dizem que é perda de tempo planejar, né, porque a gente tem que
ficar pensando, ficam dividindo, escrevendo. Tem um autor que diz que a gente é acostumado não de fazer planejamento, é fazer planejação. Você vai agindo, né? Conforme as necessidades que vão aparecendo. A sustentabilidade econômica. Eu queria focar um pouco na sustentabilidade econômica do planejamento, que é um dos pilares, dizemos assim, da gestão. É um meio importante para a gente atingir também os resultados que a gente quer. O planejamento, a sustentabilidade econômica, equilíbrio financeiro. Um sistema de saúde sustentável precisa ter um equilíbrio entre receita e despesas para garantir sua operação a longo prazo. Esta manhã nós vimos um caso, né, que não teve sustentabilidade econômica no processo. Qualidade dos serviços. A sustentabilidade econômica também exige serviços de saúde de alta qualidade, com acesso e satisfação do paciente. A sustentabilidade econômica também ela vem de um bom serviço oferecido. Ajuda. Eu vou ainda na sustentabilidade econômica, a garantia de continuidade, então otimização dos recursos, fomento à inovação, fortalecimento da resiliência. Tudo coisa que nós falamos hoje, e que a sustentabilidade econômica pode trazer isso. Que a sustentabilidade, depois nós vamos ver como a gente poderia... O desafio da sustentabilidade, o crescimento dos custos, por exemplo, que nós temos hoje na saúde, os custos sempre mais elevados nos nossos hospitais. É um desafio grande. Todos os hospitais, em todo o mundo. É um desafio a limitação de recursos, sempre menos investimento ou mais exigências na saúde e menos o investimento se mantém, os orçamentos. Vocês pensam, por exemplo, na inovação tecnológica que um hospital deve ter hoje. Os custos são altos, implantação, manutenção, e os recursos, às vezes, não tem financiamento adequado para as necessidades de crescimento da saúde, é um desafio. O orçamento restrito exige decisões difíceis sobre a alocação eficiente e equitativa de recursos. A ineficiência do sistema, desperdício, duplicação de serviços, problemas organizacionais, impactos na sustentabilidade econômica, reduzindo a eficiência e aumento dos custos. Nós não gestimos bem, às vezes a gente tem desperdício, a gente não planeja, a gente não vê os custos que tu pode fazer, porque a diminuição de custo não impacta na qualidade muitas vezes, a maioria das vezes. Tu tem que fazer, tu pode reduzir custos e aumentar a qualidade. A desigualdade no acesso. É evidente que isso aí também às vezes impacta. Tu faz um serviço, tu oferece um serviço que a população tem dificuldade de acessar esse serviço, por mil motivos, mas principalmente pelos problemas sociais, principalmente. Então, a questão das finanças, a definição do planejamento financeiro é um conjunto de ação para controlar e gerenciar os recursos financeiros, visa alcançar os objetivos do hospital de forma sustentável e eficiente. Então, organização estabelece metas e prioridades, controle, monitora o desempenho financeiro, a previsão analisa receitas e despesas futuras, tomadas de decisão, suporta decisões estratégicas. O objetivo do planejamento financeiro no hospital: garantir a viabilidade e sustentabilidade do hospital, melhorar a qualidade dos serviços
e a experiência, né, dos pacientes. Manutenção, manter as operações do hospital em funcionamento. Manutenção. Falamos hoje de manhã também da engenharia. A inovação, investir em novas tecnologias e serviços. E a expansão, crescer e atender a uma maior demanda da população. Me obedece mais, acho que. Etapas do planejamento financeiro. Análise, avaliar a situação financeira atual. Não? Cada hospital. Definir metas estratégicas e ações. Execução. Colocar em prática o planejamento. Eu vejo muitos que planejam até, mas depois têm dificuldade de colocar em prática. Tem dificuldade por vários motivos. Monitoramento, acompanhar o desempenho depois do planejamento. É interessante que tem uma história sobre a execução, né? Colocar em prática o planejamento. Tem uma história que diz assim que uma vez tinha um grupo de ratos, um grupo de topi, que manjavam o formaggio, comiam o queijo. Só que cada vez que eles iam lá comer, esse grupo, ogni volta que andavam lá prendere il formaggio, c'era um gato que prendeva uno. Cada vez que eles iam lá comer o queijo, o gato vinha e pegava um deles. E aí eles se reuniram para planejar, para ver como podiam resolver isso. E decidiram, os ratos decidiram de amarrar um sino no pescoço do gato. E era uma boa ideia, porque quando o gato se mexia, eles fugiam. E assim podiam roubar o queijo sempre. Tá bom. O problema era que depois eles ficavam pensando: e quem vai amarrar o sino no pescoço do gato? Aí a execução não tinha muito, não tinha possibilidade de executar um objetivo desses. Mas às vezes nós criamos objetivos que não podemos executar, ou não temos condições, não temos capacidade de executar esses objetivos. Então pensar nisso também, em objetivos que sejam realizáveis, que eu posso executar eles. Nas finanças, às vezes, é muito comum isso. Eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar, mas não tenho capacidade ou condição de fazer que elas melhorem. A análise da situação financeira é interessante também você monitorar isso. É uma coisa simples que a gente pode fazer no dia a dia e fazer todos os meses no hospital. De saber quanto eu tenho, quanto eu recebo e quanto eu gasto. E também ter o planejamento do lado. Olha, o meu planejamento é receber tanto e gastar tanto. Todos os meses ver quanto é que eu estou ganhando, quanto é que eu estou perdendo. Se está dando certo esse planejamento ou não. Porque cada mês eu posso fazer as correções do planejamento. É um exercício esse que nós deveríamos aprender a fazer constantemente. Porque com o tempo tu vai ajustando isso. Tu vai ajustando, tu vai tirando os custos que às vezes tu está tendo a mais, que tu não previu, que tu tem que redimensionar. Tu pode ver aonde tu pode aumentar tuas entradas, para você poder fazer mais serviço, você servir melhor a missão que tu tem. E tu tem também a margem, não sei, de investimento, vamos fazer assim, porque nós, como organizações do nosso tipo, nós dizemos que o lucro é investimento, né, que a gente pode fazer.
contar isso também dentro do nosso orçamento. É a projeção de receita de despesa, análise histórica, tendência do mercado, cenários econômicos que a gente pode ter. Identificar a área de desperdício, negociação. Eu acho que dentro do hospital a gente tem que fazer negociação todo dia. Negociação com os profissionais do hospital, negociação com os fornecedores, negociação com os nossos partners que nos pagam. Nós temos que nos disponibilizar a negociar sempre, a rever sempre. O marketing, marketing, como entendemos hoje, a comunicação, dizer aquilo que a gente está fazendo. Depois nós vamos ver o Mateu, que é uma grande, uma intervenção, é uma palestra muito esperada nesse encontro, né, do Mateu, que vai falar sobre comunicação, né? É importante a comunicação. Porque pode, por exemplo, aqui a gente colocou atrair novos pacientes, um tema bem assim duro, e aumentar a demanda. Mas às vezes, por exemplo, tu oferece um serviço de saúde essencial para a comunidade, como é o atendimento a AIDS. Nós temos que comunicar à população que nós temos esse serviço. Se nós não sabem onde ir, é um dever nosso comunicar. A questão do trabalho, do serviço que a gente faz para as populações, também as mais carentes, é um dever nós comunicar aquilo que estamos fazendo. Isso se chama também marketing. A eficiência, otimizar processos, reduzir custos. A tecnologia, adotar tecnologia para otimizar processos. Falamos da digitalização, de outros meios que hoje a gente pode adotar. Monitoramento e ajuste constante do planejamento financeiro. Acompanhar o desempenho financeiro do hospital e realizar ajustes, aquilo que eu falei antes. Garantir que o planejamento esteja adequado às necessidades e à realidade do hospital. Assim eu vejo antes, porque o planejamento vê antes daquilo que acontece. Se eu vejo antes, eu posso contribuir, olha, eu vou assim, o ano que vem eu vou ter um prejuízo. Eu posso ter que fazer as correções antes. Ao menos eu digo, um ano antes você já pede dinheiro para o economato geral, que a gente também se planeja, né? Diz, olha, nós vamos assim, vamos ficar com prejuízo, o que vamos fazer? Vamos fechar, vamos reduzir, vamos aumentar, vamos afrontar de que jeito? Então, o monitoramento é a análise dos indicadores que a gente tem passado, a gente tem um histórico, os relatórios financeiros que a gente faz seguido, constantemente, reuniões de revisão, reuniões periódicas para avaliar o planejamento, porque às vezes, por exemplo, a gente faz reuniões, também as reuniões que a gente faz dos conselhos, tem reuniões às vezes inúteis, porque não temos temas para colocar nas reuniões. Não sei, porque esses anos que a gente trabalha com o conselho, às vezes eu vejo a pauta das reuniões, dá vontade de chorar. Por quê? Mas se a gente coloca o planejamento, tu tem temas, tu tem que revisar sempre o planejamento. Tu tem que ver o status que tu está fazendo do planejamento. Então, isso aí nos motiva a sempre a retomar, a rever, a eliminar ou botar outros objetivos. As reuniões aí têm sentido. O feedback e ajustes.
Modelo de financiamento inovador. Isso aí eu coloquei só alguns que a gente poderia ter nos hospitais. Assim. Às vezes os nossos hospitais nos nossos tem sempre um desses. Pagamento por desempenho é aquilo que nós temos, por exemplo, na Itália, no Brasil. A gente tem por AIH ou por DRG. Você avalia a quantidade e a qualidade do serviço para te pagar. É claro que tu tem um orçamento. O financiamento feito por pacientes, cadastros, alguns que têm planos de saúde, tem outros meios na comunidade para arrecadar. O orçamento global, como me parece que nós temos um pouco aqui na Angola, né? Que eles te dão uma quantia X de dinheiro que tu tem que distribuir dentro das tuas necessidades, né? Então, é um pagamento global. A participação do paciente, que o paciente também paga, contribui alguma coisa, a coparticipação, essa coisa toda. A não ser, eu colocaria aqui também um outro, que é através de projetos, elaboração de projetos para captação de recursos. Então, com as agências internacionais, né, com outros entes, o escritório de relações de desenvolvimento institucional já está fazendo isso. Tem também essa visão que a gente tem para trazer os parceiros para dentro das nossas organizações, para poder inovar e fazer o serviço que a gente tem que fazer. Terminou meu horário, né? Integração de cuidados, os aspectos a considerar: a valorização da equipe, análise de resultados. Tá bom? Não vou aprofundar isso. Obrigado. E depois, no final, se tem algumas perguntas a respeito disso, estou disponível.